Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo 15, Códigos METAR e Espécie. Peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. Vamos entender como deve ser elaborado a codificação de um reporte meteorológico de observação, como METAR e espécie. A primeira linha corresponde ao nome do código. Então, é necessário fazer a identificação desse reporte meteorológico, se ele é METAR ou se ele é espécie. A diferença a gente já pode ver ali pelo que está sendo mostrado. Então, METAR, hora cheia, espécie, hora quebrada. Então, veja, o METAR ele é um reporte meteorológico que vai acontecer a cada 1 hora. Esse tempo corresponde ao momento em que o aeródromo está em operação. Então ele pode ser definido como um aeródromo HJ, a qual o tempo de funcionamento desse aeródromo corresponde a 12 horas, ou seja, a cada 1 hora, decorrente dessa janela de 12 horas, vai ser confeccionado um reporte meteorológico. Então, nesse caso, um aeródromo HJ irá confeccionar 12 reportes meteorológicos METAR. Se um outro aeródromo for H24, que corresponde 24 horas, vai corresponder à quantidade desses reportes meteorológicos para as horas em que esse aeródromo estiver aberto. Então, nesse caso, para um aeródromo 24 horas, vai ser confeccionado 24 mensagens. Já para o reporte meteorológico espécie, ele está associado à hora quebrada. E quando é reportado e quando é realizado esse código espécie? Quando há uma mudança em que, no reporte meteorológico METAR, foi colocado um determinado comportamento e logo em seguida esse comportamento atmosférico foi alterado, vai ser necessário refazer o código, só que nesse caso alterando aquilo que estava diferente do METAR confeccionado, surgindo espécie. Quando finalizar aquele fenômeno meteorológico, naquele determinado horário, ele volta para o METAR. Então vamos imaginar o seguinte: se no reporte meteorológico foi codificado nenhuma nuvem significativa e 10 minutos depois ou 15 minutos depois surgiu uma nuvem de significado operacional com precipitação, vai ser confeccionado uma espécie para aquele horário e colocando esse fenômeno. Após o término desse fenômeno, volta para o METAR correspondente. Indicador de localidade. Então, sempre que for confeccionado um METAR ou espécie, deverá vir após a palavra METAR ou espécie o indicativo de localidade do aeródromo que foi confeccionado. Nesse caso, entre parênteses, Sierra Bravo Golf Romeo. Esse indicador de localidade é um indicador ICAO, na qual cada letra terá um significado. Então a primeira letra, S, Sierra, vem de qual continente se encontra esse aeródromo. Nesse caso, continente Sul, América do Sul. A segunda letra representa o nome do país. Neste caso, B, Brasil. E as duas últimas letras correspondem ao nome do aeródromo. Golf Romeo, Guarulhos. E assim por diante. Na terceira linha, vai vir o dia do mês e hora da observação. Nesse caso, como exemplo, veja que está representado hora cheia, finalizando os dois últimos algarismos como 0. Então, foi um código METAR. Se fosse representado como código espécie, viriam os minutos 15:01, 15:02, enfim, independente do horário, seria confeccionado como espécie. Como é hora cheia, é confeccionado como METAR.
Neste caso, os dois primeiros algarismos é o dia, então 0,6, e os 5 últimos algarismos correspondem ao horário. Nesse caso, 15 horas e o horário do meridiano de Greenwich, Zulu. Vento à superfície. Então, o vento da superfície vai ser representado com os 3 primeiros algarismos, a direção de onde está vindo esse vento em relação ao norte verdadeiro, e os últimos algarismos correspondem à velocidade, que neste caso é representado 11 nós. Se for uma velocidade acima de 100 nós, vai vir acompanhado com a letra P, que é plus 99, e a unidade de velocidade kT, nó. Com relação à direção do vento, nometar, spécie ou TAF sempre vai ser em relação ao norte verdadeiro. Até porque, para se descobrir a direção e velocidade do vento, não dependemos de declinação magnética ou de influências magnéticas. Nesse caso, vai ser confeccionado desta forma. Porém, as aeronaves, toda a parte de tráfego aéreo, inclusive a direção das pistas, elas estão referenciadas em norte magnético, pois a aeronave vai voar bússola. Então existem duas maneiras de descobrir. A primeira, se o aeródromo for controlado, tendo torre, ou se o aeródromo tem rádio. E a segunda forma, o piloto vai fazer a conta. Então, a primeira maneira, o controlador, que seja a torre de controle ou o rádio, vai fazer a mudança, essa transformação do norte verdadeiro para o norte magnético na fonia. Então, lá no METAR você vai ver esta direção, porém, o órgão de controle ou o rádio vai informar para você já em norte magnético, para você decidir qual cabeceira de pista vai ser melhor para a performance da aeronave. Se não houver esse tipo de controle ou de informação, o piloto deverá fazer o cálculo. Então, na carta, pode ser uma carta universal, a WAC, ou até mesmo a carta do aeródromo, a qual terá uma declinação magnética, uma variação magnética. Então, a partir da indicação do vento, o piloto vai somar ou subtrair em relação a essa variação magnética, descobrindo qual é a direção magnética desse vento. E a partir desta direção, ele vai conseguir decidir qual a melhor cabeceira para a decolagem ou para o pouso. Quinta linha, visibilidade horizontal. Aqui representada como a visibilidade predominante e a visibilidade mínima seguida do setor. Então, neste caso, sempre em unidade medida em metros. 8.000 metros, visibilidade predominante, e 3.800 metros de visibilidade mínima no setor nordeste. Alcance visual na pista. Nem todos os aeródromos possuem o sistema RVR. Neste caso, temos um exemplo de RVR. Então aqui a gente tem RVR da pista 27 da esquerda, barra, e vai vir a direção em metros. 500 metros, a letra delta vem de down, ou seja, diminuindo. Então vai ter uma degradação da visibilidade. A pista, o RVR 09 da direita, plus, então vem P, acima de 2.000 metros, ou seja, está além da capacidade que o instrumento pode ler. Assim como nós vimos em capítulos anteriores, como deve ser definido o que está acima do limite que o equipamento pode ler e abaixo do mesmo. Sétima linha, representado como tempo presente significativo. Aqui representado como trovoada com chuva forte. Então, o sinal positivo vem de forte, sem sinal é moderado e o sinal negativo é leve. TS, que vem de thunderstorm, então trovoada, com a precipitação ao lado. RA, rain, chuva. Então, trovoada com chuva forte.
Oitava linha, nebulosidade. Então nós temos, em relação à nebulosidade, o céu reparticionado em 8 partes e, dependendo do preenchimento, vai seguir a regra que está entre parênteses. Então nós temos SCT, que representa Scattered, que é nuvens esparsas. E qual é a quantidade de preenchimento dentre a abóbada celeste? Scattered representa de 3 a 4 oitavos. Após essa informação, nós temos a altura da base dessa nuvem. E essa altura vai ser em pés, representada em centenas. Nesse caso, 1000 pés de altura. Temos poucos CBs a 3.300 pés de altura. Então, fio vem de pouco, que é de 1 a 2 oitavos de preenchimento na abóbada celeste. E por último, nós temos o OVC, Overcast, que vem de céu encoberto a 8.000 pés de altura. Relembrando, o Overcast ele representa, em partes, 8 oitavos do céu. Ou seja, está totalmente encoberto. Quando se define mais da metade da abóbada celeste encoberta, vai representar teto. Então, broken e overcast constituem teto. Nona linha, temperatura do ar e do ponto de orvalho. Então, os dois primeiros algarismos representam a temperatura do ar, 10 graus Celsius, e os dois últimos algarismos após a barra representam a temperatura do ponto de orvalho, 10 graus Celsius. Então, tanto a temperatura do ar quanto do ponto de orvalho são temperaturas na superfície. Aqui, como as numerações estão iguais, as temperaturas estão iguais, o ar está saturado. Pressão, então a pressão sempre vai ser em QNH, nesse caso 1025 HPa. E por último, informações suplementares. Então, os 10 minutos precedentes a um novo código, se for verificado que houve uma mudança que pode trazer um comportamento diferente no próximo METAR, vai ser implementada essa informação. Então, nesse caso, está sendo identificado como RETS. O RE vem de recent, ou recente, e o que foi recente em relação à mensagem anterior, trovoada. Identificando para que, no próximo METAR, os pilotos tenham um olhar um pouco mais cuidadoso, porque pode ter comportamentos decorrentes dessa trovoada. Códigos METAR e espécie nacional. Então, eu trouxe aqui para vocês podem pausar o vídeo, e aí vocês fazem um exercício. Mas eu vou adiantar para vocês aqui algumas informações que está em destaque, que a gente pode ver pequenas diferenças. Mas a sequência e a forma como deve ser lida vai ser igual para todos os outros reportes meteorológicos, independente se for METAR ou espécie. Então vamos verificar o que está em destaque. Veja, METAR, então tem que vir a informação se é METAR ou se é espécie. O indicativo de localidade, dessa primeira linha que nós estamos lendo aqui. Sierra Bravo, Papa Alfa, então vem América do Sul, Brasil, Papa Alfa, Porto Alegre. Dia e horário da confecção, então foi realizada essa confecção no dia 7, às 15 Zulu, então sempre horário em relação ao meridiano de Greenwich. E nós temos a primeira informação que foi diferente do que a gente viu no slide anterior. Então veja, 350, 10 nós, 310, Victor 020. Então o que significa isso? Então, quando vai fazer uma codificação de direção e velocidade do vento, é necessário verificar alguns comportamentos. Então veja, nos capítulos anteriores, nós temos duas formas que podem ser confeccionada a direção e velocidade do vento. A primeira, se a direção é maior que 60 graus, porém menor que 180 graus, ou maior que 180 graus.
E a segunda forma é velocidade. Então, se essa velocidade é maior que 3 nós ou menor que 3 nós. Então, nesse caso, por que vai ser codificado dessa forma? Primeiramente, a direção é maior que 60 graus, porém menor que 180 graus, e velocidade maior ou igual que 3 nós. Então, quando for desta forma, ele vai vir a variação do vento. Então, veja, a direção predominante é 350 graus, velocidade 10 nós e variando entre 310 e 0,20 graus. Então, veja, está variando mais que 60 graus em relação à predominante, porém menor que 180 graus, não está passando da predominante. Então, ele vai vir com esta informação. E a velocidade maior ou igual que 3 nós. Visibilidade de 10 km ou mais. Então, quando a gente percebeu e verificamos nos slides anteriores em relação aos incrementos de distância de visibilidade predominante, quando for representado de 10 km ou mais, ele vai vir codificado como 9999. Depois nós temos poucas nuvens a 3.500 pés de altura, de 1 a 2 oitavos, temperatura do ar de 24 graus Celsius, ponto de orvalho 15 graus Celsius e QNH 1014. Então, METAR, de Sierra Bravo Foxtrot Lima, Florianópolis, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu, vento predominante 360 graus com 12 nós, visibilidade horizontal predominante 8.000 metros, e nós temos essa codificação, VCSH. Então, VC vem de vicinity, ou vizinhança. Então, quando há um fenômeno, que nesse caso aqui ele está vindo como shower, que é pancada. Então, quando há um fenômeno entre 8 a 16 quilômetros em relação ao aeródromo que está sendo confeccionada este METAR, o meteorologista ele vai colocar essa informação, porque pode ser relevante. Ou seja, poderá ocorrer nos próximos reportes meteorológicos de observação que este fenômeno possa chegar próximo deste aeródromo e, consequentemente, alterar as cabeceiras ou fechar o aeródromo ou continuar a operação do aeródromo. Aí vai depender da escolha tanto dos órgãos responsáveis quanto do piloto. Então aqui ele já está informando que tem pancada na vizinhança. Essa pancada pode ser pancada de chuva, pancada de neve, granizo, entre outros. Como ele não consegue, o meteorologista, ele verifica que há uma pancada em um determinado local, porém ele não consegue definir o que está ali precipitando, ele não vai pôr a informação do tipo de precipitação, mas sim somente a pancada. Continuando, então, nebulosidade. Céu nublado a 1.000 pés de altura e céu encoberto a 2.000 pés de altura. Então aqui nós temos 8 oitavos e aqui nós temos 5 a 7 oitavos. Mesmo que o overcast seja 8 oitavos, a gente sempre vai analisar a altura da base que vai determinar o teto. Então, nesse caso aqui, o broken, que está abaixo, está mais baixo aqui a base da nuvem em relação ao overcast, o broken é o que vai definir o teto, e não o overcast. Temperatura do ar de 20 graus Celsius, ponto de orvalho 18 graus Celsius, QNH 1018. Próximo código, nós temos aqui como exemplo Sierra Bravo Golf Romeo, então Guarulhos, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu, vento predominante 100 graus com 2 nós, teto e visibilidade ok. Então, quando vem essa informação, o que significa? Nenhuma nuvem abaixo de 5.000 pés de altura ou 1.500 metros de altura e visibilidade maior ou igual que 10 km ou mais, desde que essas nuvens não sejam cumulonimbus ou TCU. Temperatura do ar, 18 graus Celsius, ponto de orvalho, 14 graus Celsius, QNH 1023. Outra informação que nós temos como alto. Então veja, o reporte meteorológico METAR, de Sierra Bravo Foxtrot November, então Fernando de Noronha, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu. E veja que nós temos essa informação de alto. No primeiro capítulo, a gente tem
a Estação Meteorológica Automática, a EMS-alfa. Então, a Estação Meteorológica Automática é onde não vai ter interferência humana. O próprio instrumento, a própria estação, vai fazer a leitura dessas informações e vai confeccionar o código. Então, quando vim com essa informação de alto, significa que foi uma estação meteorológica automática que realizou este código. Aqui nós temos mais códigos para vocês fazerem a leitura. Depois vocês pausem aí o vídeo. Mas também coloquei alguns destaques aqui para a gente fazer essa leitura. Próximo. Então, METAR, de Sierra Bravo Papá Juliet, que é Palmas, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu, vento predominante 0,80 graus com 9 nós, variando entre 0,20 graus e 140 graus. Visibilidade horizontal predominante, 9.000 metros. E nós temos NSC, que em inglês, No Significant Cloud, ou seja, nenhuma nuvem significativa. Então, neste caso aqui, o meteorologista não conseguiu identificar qual é o fenômeno que teve essa redução para 9.000 metros. Porém, ele conseguiu identificar que não tem nenhuma nuvem significativa. Quais são as nuvens significativas? Nuvens que podem causar perigo na segurança de voo. Poderão ser cúmulos ou TCU. Temperatura do ar de 34 graus Celsius, ponto de orvalho 12 graus Celsius, QNH 1,0 no. Outro exemplo, METAR de Sierra Bravo Bravo Victor, então Bravo Victor vem de Boa Vista, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu, vento predominante 0,80 graus com 8 nós, visibilidade horizontal predominante de 10 km ou mais, nuvens esparsas de 3 a 4 oitavos, 3.500 pés de altura, temperatura do ar de 31 graus Celsius, e veja que o ponto de orvalho está representado como duas barras aqui. Então tem a barra principal, que vai fazer a separação entre a temperatura do ar com a do ponto de orvalho, porém foi substituído os dois algarismos em barra. O que isso significa? Que o meteorologista, fazendo a leitura do instrumento, aquele instrumento não foi capaz de trazer a informação correta da temperatura do ponto de orvalho. Então, neste caso, vai vir acompanhado como barra. E o QNH 1,0 no. Outra informação. METAR de Sierra Bravo Romeu Bravo, então Rio Branco, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu, vento predominante 190 graus com 2 nós, e veja que agora ele colocou uma redução de 2.000 metros e o fenômeno redutor, FU, que é fumaça. E ao mesmo tempo NSC, No Significant Cloud. Então veja, neste METAR aqui em cima, ele não conseguiu descobrir qual é o fenômeno que reduziu para 9.000 metros. Aqui ele conseguiu identificar que o fenômeno que reduziu para 2.000 metros a visibilidade foi um litometeoro, que é a fumaça. Então está correto, porque para definir litometeoro, a visibilidade tem que ser entre 0 e 5.000 metros e umidade relativa menor que 80%. Então veja que há uma separação significativa, a distância significativa entre a temperatura do ar com relação à temperatura do ponto de orvalho. Então, está condizente, está congruente essa informação. Eu separei para vocês códigos METAR e espécie internacional. Embora não tenha espécie aqui, mas a gente vai ver algumas diferenças que podem ser encontradas nos reportes meteorológicos internacionais. Então, por exemplo, nós temos aqui um METAR de Sierra Alpha Eco Zulu. Então, Sierra vem América do Sul, Alpha vem do país, então Argentina, e EZ, o nome do aeródromo, Ezeiza. Então aqui ele colocou um COR, que vem de correction, ou correção. Então nesse caso, o METAR que foi confeccionado às 15 horas Zulu teve alguma informação errada que foi necessário gerar um novo METAR com o mesmo horário, identificando que foi corrigido. E a leitura será a mesma. Então, confeccionado no dia 7 às 15 Zulu,
vento predominante 340 graus com 11 nós, teto e visibilidade ok, temperatura do ar de 23 graus Celsius, ponto de orvalho 7 graus Celsius, QNH 1090 e no SIG. Outro em destaque, METAR, Mike Mike, Mike X-Ray. Dia 7, e olha o horário, 14h45 Zulu. Então tem outros países que acabam definindo o código METAR com hora quebrada. Por isso que é importante sempre vir a informação METAR. No Brasil foi definido como METAR hora cheia, espécie hora quebrada. Direção 270 graus com 3 nós, o vento, e veja que a visibilidade agora foi modificada à unidade de medida. Então, para outros reportes meteorológicos, assim como no Brasil, que utiliza metros, neste METAR, representado aqui pelo país México, eles codificam como milha terrestre. Então aqui significa 6 milhas terrestres. Nuvens esparsas de 3 a 4 oitavos, 2.000 pés de altura. Céu encoberto, 8 oitavos a 8.000 pés de altura. Temperatura do ar, 16 graus Celsius. Ponto de orvalho, 13 graus Celsius. E veja também que a informação de pressão é diferente. Então, assim como no Brasil nós temos o QNH 1013 HPA, a unidade de medida utilizada neste país vai ser polegadas de mercúrio. Então ele vem com essa informação de alfa 3045 e no SIG. Veja que no próximo METAR que nós temos uma informação em destaque, nós temos o Eco Golf Lima Lima. Ele é automático, veja que também é hora quebrada, representado como METAR. E aqui nós temos várias barras, né? Identificando aqui tanto para a altura da nuvem quanto o tipo da nuvem. Então veja, aqui ele informou nuvens esparsas a 2.500 pés de altura. Então nuvens de 3 a 4 oitavos a 2.500 pés de altura. Agora ele colocou 3 barras, ou seja, essa estação meteorológica automática não conseguiu identificar qual é a quantidade da nuvem acima ou abaixo que esteja encobrindo o céu. Então ele colocou 3 barras aqui, justamente informando qual é a nebulosidade e a sua altura. Então não conseguiu identificar. Aí ele identificou uma outra nuvem, Broken, a 3.700 pés de altura. Então de 5 a 7 oitavos a 3.700 pés de altura. Depois, novamente, ele não conseguiu informar qual é as nuvens que estejam acima ou abaixo. E agora aqui ele identificou que tem cumulonimbus, mas não identificou a altura. Então a altura, como não pôde ser identificada, ele coloca também como barra. Temperatura do ar de 20 graus Celsius, ponto de orvalho 16 graus Celsius, QNH 1008. Outra informação interessante que nós temos, neste exemplo Lima Foxtrot Papa Golf, nós temos um previsor. Então tem um tempo, fio, 4.000 pés, TCU. O previsor a gente vai ver com mais detalhes no próximo capítulo, referente a reportes meteorológicos de previsão. Mas aqui, em alguns países, pode ser adicionado um previsor do que poderá acontecer no horário que foi codificado. Então, por exemplo, o que isso significa? Que no dia 7 às 15h30 Zulu, além de toda essa informação, temporariamente vai ocorrer poucos TCUs de 1 a 2 oitavos a 4.000 pés de altura. Então, poderá acontecer em outros países, por questões de acordo internacional, ter uma informação de previsão no METAR. Com isso, finalizamos o nosso 15º capítulo. Até a próxima!